Juízes capítulo 10. Começamos esse capítulo com dois registros de Tola e Jair, que foram juízes nesse período da história, mas não há grandes referências a esses dois nomes, mas nós vamos poder fazer uma inferência que, de forma a presumir mesmo, que Israel estava em paz nesse período aqui desses dois juízes, porque não se diz de nenhum problema, nenhuma guerra e nem nenhum tipo de fato que possa corroborar que com esses dois juízes Israel estava passando algum tipo de dificuldade. E logo também, depois na narrativa bíblica, nós vamos encontrar um argumento que sustenta essa ideia. Quando começamos aqui o capítulo, diz o seguinte, que Tola, filho de Puá, julgou Israel por 23 anos, depois morreu, foi sepultado na região de Samir, e depois levantou-se Jair, que julgou Israel por 22 anos, tinha 30 filhos, 30 jumentos, enfim, e também morreu e foi sepultado em Camon. Esses são os dois versículos que falam desses dois. E aí, nós vamos ver lá no versículo 6. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, ou seja, eu vou presumir que enquanto Tola e Jair eram juízes, Israel teve paz, ok? E aí, vamos de novo ao que já falamos em outras reflexões. Mais uma vez ao longo da história, Israel volta a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor, adorando Baalins, Astarote, que era um dos deuses da Síria e de Sidom. Enfim, fizeram um pecado horroroso da idolatria. A palavra nos diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e deixou que os filisteus subjugassem Israel e também os filhos de Amon. Mais uma vez nós estamos lidando com um velho pecado conhecidíssimo do povo de Israel, justamente que é a idolatria. Ou seja, estão andando com Deus, se esquecem de Deus, vão adorar outros deuses e colhem frutos amargos desta rebeldia. E aí, da mesma forma que aconteceu das outras vezes, acontece aqui. Então vemos que os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: Senhor, nós pecamos contra ti, deixamos o nosso Deus e adoramos os Balaíns, e o Senhor responde ao povo de Israel dizendo o seguinte: olha, quando os egípcios, os amorreus, quando os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas oprimiram vocês e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu livrei vocês da mão deles? Só que vocês me abandonaram e serviram outros deuses. E aí Deus diz a esse povo: não vou livrar mais vocês. E aí ele dá a real ao povo. Imagine Deus conversando com esse povo, falando o seguinte: olha, vocês passaram por diversos problemas, diversas circunstâncias. Mesmo quando vocês erravam, eu voltei a livrar vocês, não é mesmo? E o que vocês estão fazendo? Vocês estão, de novo, adorando outros deuses. E aí a narrativa continua quando Deus fala o seguinte: vão lá pedir socorro para os outros deuses de vocês. E aí os filhos de Israel, de novo, num ato de contrição, vão até Deus e falam: nós pecamos, Senhor, faz tudo o que o Senhor quiser conosco, porém, nos livre disso. E aí eles falaram isso a Deus e também tiraram do meio de si todos os deuses estranhos e começaram a adorar o Senhor. E a Bíblia usa um termo que me chama muita atenção, um termo maravilhoso, que diz o seguinte: adoraram ao Senhor e ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Obviamente que então, para que você meça isso de uma forma um pouco mais profunda, imagine você o nível de desgraça que o povo de Israel estava, a tal ponto que a palavra diz que o Senhor não pôde mais reter a sua compaixão ao povo de Israel. Imagine isso. Imagine o tamanho da tristeza, da tragédia e dos frutos horrorosos que o povo de Israel deve ter colhido por mais uma vez ter ido adorar outros deuses. Então, é algo assim de se pensar de forma... nós não podemos deixar esse tipo de detalhe bíblico passar despercebido, porque isso tem muito a ver conosco. Nós também somos assim. Parece que às vezes nós precisamos rastejar, chegar no fundo do poço e cavar mais uns 2, 3 metros para baixo do fundo do poço, para que reconheçamos o quanto nós dependemos de Deus. Parece que nós temos um orgulho tão severo, tão grande, e nós insistimos nos nossos erros. Esse é um comportamento de Israel, já disse isso em outras diversas reflexões. O comportamento de Israel é exatamente o nosso. Nós também somos assim, pecadores que temos o hábito do pecado, falhamos em não cometer alguns pecados que já sabemos que deveríamos ter abandonado, e clamamos a misericórdia de Deus e fazemos até os nossos votos com Deus, Senhor,
nós não quero mais errar nesse tipo de coisa, não vou falhar, e falhamos deliberadamente. Esse mesmo comportamento de Israel é exatamente igual ao nosso. E aí, os filhos de Israel então se reúnem após essa contrição, após esse arrependimento verdadeiro, e o fim do capítulo vem dizendo assim, vem com a conversa dos chefes de Gileade dizendo o seguinte: quem será o homem que vai lutar contra os amonitas? Quem fizer isso deve ser o chefe dos moradores de Gileade. Ou seja, o povo então já sabia que a misericórdia de Deus estava alcançando ele, já sabia que por conta das outras circunstâncias, das outras oportunidades, Deus iria enviar alguém para liderar este povo a vencer os amonitas, e já conjecturavam entre si: esse alguém que o Senhor vai levantar para nos liderar, para nos salvar, esse alguém deveria ser o chefe de Gileade, né? Então o povo já conhecia também a misericórdia de Deus, e é isso que é o grande problema, né? Nós temos que ter a profunda consciência da luta contra o pecado, mas nós não podemos banalizar também o perdão de Deus, porque muita gente faz isso. As pessoas, não, eu vou pecar porque depois Deus me perdoa. Sem um arrependimento sincero e verdadeiro, e este sincero e verdadeiro é só Deus que pode enxergar dentro do coração do homem, porque ele não é pautado na aparência, né, na aparência fingida, né? Quantas pessoas dizem que se arrependem e choram, esperneiam e fazem até confissões públicas quando são pegos, né, no flagrante, mas por dentro alimentam esse pecado. Quantos fazem isso? Milhares de pessoas fazem isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Então, sem um arrependimento sincero, não vá pensando que vou cometer um pecadinho aqui, depois eu bato um papo com Deus, eu me acerto com ele e está tudo certo. Não é assim que funciona. Arrependimento sincero é igual a esse que nós lemos aqui. A tal ponto que a compaixão de Deus não podia mais ser evitada. Este é o verdadeiro arrependimento, que não é movido por expressões faciais, por lágrimas falsas, mas sim por um coração verdadeiramente derramado no altar e quebrantado, clamando a Deus por misericórdia e perdão. Pense nisso.